Bem-vindos a mais um programa Simples Assim aqui da TV Câmara de Tupã. A depressão é a doença que mais tira anos saudáveis da vida do brasileiro. É uma doença como uma outra. Muitos acham que não tem volta, mas tem volta sim. O endócrino Rogester Fabian vai falar sobre a tireoide, uma glândula muito importante no nosso corpo. Como ela age? Quais são os sintomas do hipertireoidismo e do hipotireoidismo? Fala uma coisa pra mim, você tem se sentido muito cansada? Engordou ou emagreceu sem motivos aparentes? E o seu coração anda meio descompensado? Cuidado, hein? Isso são sintomas do mau funcionamento da tireoide. É muito comum ouvir por aí que a tireoide é a grande responsável pelo ganho ou pela perda de peso. Mas a explicação se a tireoide realmente altera nosso peso não é tão simples quanto um sim ou não. Quando o problema é na pele, procuramos um dermatologista. Quando o problema é no coração, vamos atrás de um cardiologista. Mas e quando a doença atinge nossas emoções? Quem procuramos? O assunto hoje aqui é depressão. Fique atento. A chave para recuperar da depressão é começar por pedir ajuda. O apoio para a depressão pode vir de várias fontes, incluindo médicos, conselheiros de saúde mental, amigos e familiares. Vamos ao que interessa? O programa Simples Assim, aqui da TV Câmara, está começando. Milhões de pessoas ignoram estes sintomas de distúrbio da tireoide. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, cerca de 300 milhões de pessoas têm disfunção na tireoide e metade não sabe. Contar o que é a tireoide, né? A tireoide é uma glândula endócrina que fica na parte anterior do pescoço, tá? E ela tem um formato de uma borboleta. E ela fica bem abaixo do pomo de Adão, o chamado gogó, né? Popularmente chamado de gogó. E ela é responsável pela secreção de vários hormônios que fazem parte do metabolismo nosso. Uma glândula pequena no tamanho, mas muito importante para o corpo. Bom, os dois tipos mais comuns de disfunção da tireoide seria o hipotireoidismo, onde a glândula tireoide ela tem uma deficiência na produção dos hormônios tireoidianos, e o hipertireoidismo, na qual ela tem um excesso de produção do hormônio tireoidiano. Quando a tireoide não funciona bem, ela começa a liberar hormônios de forma irregular. O hipotireoidismo, na verdade, tem a diminuição do metabolismo pela deficiência dos hormônios tireoidianos, né? Então a pessoa pode se encontrar com queda de cabelo, apresentando depressão, dificuldade de concentração, uma pele seca, o batimento cardíaco um pouco mais lento, alterações intestinais, diminuição da fertilidade, e um cansaço e dores no corpo intenso e até mesmo aumento de colesterol nos exames laboratoriais. O hipotireoidismo ele é causado principalmente por uma doença chamada autoimune, doenças que as próprias células de defesa do nosso organismo acabam atacando a tireoide. E aí ela tem uma deficiência, ela tem uma perda dessa tireoide ao longo do tempo, chamado doença de Hashimoto, tá? E além disso, a deficiência também de ingestão de iodo, certo? Algum traumatismo que pode ocorrer nessa glândula, radioterapias que são feitas na região cervical, que podem causar a ineficiência dessa glândula. Outro problema é quando a tireoide libera hormônios em excesso. Aí surge o hipertireoidismo. Já no hipertireoidismo é totalmente ao contrário. Seria o aumento da secreção, uma secreção alterada, aumentada dos hormônios tireoidianos, né? Então a pessoa tem tremores de extremidade, ela pode apresentar nervosismo intenso, pode apresentar insônia, pode apresentar um cabelo fino,
uma pele quente, fraqueza muscular e perda de peso ao longo do tempo. A principal causa é uma doença chamada doença de Graves. É uma causa multifatorial e tem um componente genético associado. A tireoide já começa a produzir hormônio de forma descoordenada, tá? E além disso, pode aparecer também alguns bossos ou nódulos que são produtores autônomos desses hormônios e causando ainda a disfunção. E além de algumas pessoas, a ingestão de iodo também pode acarretar nisso e o uso de um antiarrítmico chamado amiodarona. Tudo é uma questão de seguir o tratamento à risca. A medicação oral restaura os níveis hormonais adequados, revertendo sinais e sintomas. Os tratamentos são bem distintos de acordo com a patologia que leva ao aumento ou à insuficiência do hormônio tireoidiano. No caso do hipotireoidismo, a pessoa tem que complementar com o uso do hormônio tireoidiano via oral. No caso do hipertireoidismo, a gente tem desde o tratamento cirúrgico, tratamento com iodo radioativo ou tratamento medicamentoso, que diminui a produção do excesso de hormônio tireoidiano, levando uma normalidade dele ao longo do tempo. A tireoide é responsável pelos hormônios T3 e T4, que ajudam a regular funções dos órgãos, como o coração, cérebro e os rins, e está ligado também ao controle de peso. Tem estudo falando que relatos que a pessoa pode sim, quando tiver uma disfunção grande da tireoide, ganhar um pouco de peso, cerca de 4 quilos até 5 quilos. Mas a partir de feito o diagnóstico da disfunção tireoidiana e começar o tratamento com o uso do hormônio via oral, isso ocorre a melhora desse ganho de peso e a pessoa volta à normalidade. Para descobrir como anda a tireoide, não há muito segredo. Bom, os exames básicos para o diagnóstico, além do exame clínico, quando o paciente chega à consulta médica, tá? A gente pode pedir exames laboratoriais. Os principais é chamado TSH e as frações livres de T3 ou T4. E quando detectado um nódulo tireoidiano, a gente tem que fazer o acompanhamento anual, exames de imagem anual e até mesmo uma punção, chamado PAF, uma punção aspirativa com agulha fina, que fazem a biópsia desses nódulos para detectar se é um carcinoma, uma lesão maligna ou uma lesão benigna. E um dos tratamentos também é um tratamento cirúrgico, no qual retira-se a tireoide e o paciente tem que fazer o uso de hormônios tireoidianos o resto da vida para reposição hormonal. O aumento da incidência do câncer tireoidiano se deve, ninguém sabe ao certo por quê, mas acredita-se que o excesso de radiação pode ocorrer o aumento da incidência do câncer tireoidiano. E ocorreu um aumento da prevalência, geralmente em mais o sexo feminino. Hoje, 5% dos cânceres femininos são cânceres tireoidiano. É necessário observar os sinais e sintomas. Os sintomas podem ser físicos ou psicológicos e não é facilmente reconhecido. No próximo bloco, entenda mais sobre o que é depressão. Não saia daí, eu volto rapidinho.